Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindos ao Semanário Económico, o seu magazine do essencial da informação económica de índole nacional e também internacional. Hoje vamos abrir o nosso programa com um tema transversal, que é um tema candente de resto, mas com alertas que vêm para além das nossas fronteiras. Nas últimas reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, precisamente o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, caracterizou o atual cenário de falta de emprego juvenil como uma bomba relógio do século. Trata-se de um alerta dramático que espelha uma ampla situação vivenciada e que tem caracterizado, de resto, o acirramento de clivagens socioeconômicas um pouco por todo o mundo, inclusive a situação prevalecente em Moçambique. Este é um tema que iremos analisar nas suas diferentes dimensões. Conto com a presença virtual de Inocêncio Paulino, empresário e líder associativo empresarial também, na medida em que já foi presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Moçambique. Inocêncio Paulino está, como me referi, posicionado virtualmente para participar desta análise, nesta edição do Semanário Económico. Saúdo-lhe, dou-lhe as boas-vindas, Inocêncio Paulino. Acompanhou, de resto, o enquadramento que faço ao tema que iremos analisar ao longo do programa, com o seu concurso, obviamente. Boa noite e bem-vindos ao Semanário Económico. Muito obrigado pela oportunidade, cumprimento a si, Carlos, cumprimento também a vasta audiência do vosso programa e obrigado pela oportunidade, vamos conversar. Obrigado, Inocêncio Paulino. No seu ponto de vista, qual é a leitura geral? Já lá iremos ponto por ponto mais adiante, mas neste momento pergunto-lhe qual é a leitura geral que faz deste alerta que vem desta instituição tão relevante para os processos económicos e de desenvolvimento à escala global relativamente à problemática da empregabilidade da população juvenil a nível mundial? Bem, o tema de desemprego é antigo e, no caso particular, esta reflexão última dos líderes mundiais significa que há uma tendência de piorar este cenário. Então, nós estamos a ter perspectivas que não são boas a nível mundial e há indicações de que o cenário vai ser mais difícil nos próximos 10 anos e é com base nisso que os líderes estão preocupados, porque se todo mundo começa a ter, digamos, as oportunidades de emprego a caírem, significa que vai ser mais difícil lidar com esta camada juvenil, que é a força motriz, que tem muitas energias, e são eles que constroem a nação, que constroem o mundo. Então, se continuarmos com este cenário, realmente vai ser muito difícil. Agora, o que também devemos perceber é que cada país depois tem a sua forma de organização. E é por aí onde são concebidas políticas específicas de um país para atender a um conjunto de necessidades. Então é preciso avaliarmos como é que andam as políticas públicas a nível mundial, mas também, voltando para o nosso contexto, como é que estão as políticas públicas
em prol do desenvolvimento juvenil. E há muitas questões que se colocam, mas uma delas é que boa parte das nossas políticas são meramente discursivas ou letra morta e não se resolve o problema de desemprego com apenas meras vontades. É preciso que haja, para além das políticas, temos que ter programas, mas programas muito claros, com indicadores concretos e que ao longo do tempo estes programas vão moldando os comportamentos, o comportamento juvenil. Então, para este caso, ainda temos muitos desafios no nosso contexto. Obrigado, Inocêncio Paulino. Voltarei a si, como me referi, daqui a mais um pouco, a mais algum tempo. Vamos agora a progredir no programa em direção ao nosso bloco de atualidades. Antes dos desenvolvimentos, no entanto, as manchetes da presente edição. Moçambique formalizou a sua adesão à Zona de Comércio Livre Continental Africana com vista a impulsionar o seu crescimento econômico e fortalecer relações comerciais. A Zona de Comércio Livre Continental Africano pode, primeiro, constituir uma oportunidade para a exportação de produtos nacionais para o resto do continente, para um mercado de cerca de 1,4 bilhões de consumidores. Segundo, é uma oportunidade de internacionalizar a sua capacidade competitiva e produtiva, bem assim a mobilidade de investimentos para a dinamização local de cadeias de valor e desenvolvimento tecnológico. Mozambique implementing a single regulatory framework that shall enable competitiveness in a market of 1.4 billion people is actually an advancement that we know is possible, and we know this advancement is possible from the experience of Mozambique, a very successful experience in the context of the SADC Free Trade Protocol. Areas such as renewable energy, infrastructure. Nova lei de investimento privado de Moçambique representa uma reforma significativa e cria expectativas de transformação ao ambiente de negócios no país. A expectativa é de que no final tenhamos um documento que reflita os anseios dos nossos empresários, os anseios dos nossos investidores, tanto nacionais como estrangeiros. Moçambique conta desde este ano com um novo quadro jurídico atinente ao investimento privado. Recordo-lhe que foi aprovado este ano a nova lei de investimento privado num esforço das autoridades moçambicanas para criar condições mais favoráveis e compagináveis com a tendência de atração de investimento privado internacional ou externo. Portanto, este desenvolvimento, esta reforma configura, de resto, uma das medidas mais importantes no contexto do mosaico jurídico legal atinente ao desenvolvimento e atração de investimento privado em Moçambique. O investimento direto estrangeiro desempenha um papel importante na economia de Moçambique e, de uma forma geral, o modelo de crescimento histórico de Moçambique denota uma grande dependência de megaprojetos. Mas estes projetos por si só geram resultados limitados, especialmente quando se trata na criação de empregos e de renda. Então, isto ressalta mais a necessidade de diversificação de investimento direto estrangeiro para expandir o conjunto de oportunidades que podem ser criadas para o setor privado doméstico e também para a força de trabalho nacional. A Lei de Investimentos é um elemento fundamental, pois estabelece as regras e princípios do investimento privado. Embora ajude a estimular o interesse e a confiança nos investidores, esta lei por si só não é suficiente para atrair novos investimentos. Importa harmonizar o quadro legal também com outra legislação complementar e correlacionada, como a Lei Cambial,
a Lei Trabalho e a Lei Terras, entre outras. Notamos com satisfação a adequação do instrumento ao contexto atual e ao quadro normativo da região austral de África. É ainda dado um primeiro passo no sentido da adoção da administração eletrônica nos moldes que vieram a ser definidos pelo Conselho de Ministros. Estes então os assuntos que trazemos em pauta para o Semanário Econômico, para além do anúncio que já fizemos no início sobre a empregabilidade da população jovem, que iremos desenvolver mais adiante com Inocêncio Paulino. Vamos agora ao desenvolvimento dos temas de atualidade nacional e internacional, mas não antes de fazermos um breve intervalo. Este é o Semanário Econômico. de disponibilização de informação. Um dos aspectos que fez essa melhoria foi a abertura da SASOL para o encontro que tivemos, que ajudou a clarificar alguma da falta de informação que nós tínhamos e também da revista que a SASOL lança, que disponibiliza muita informação relativa a aspectos sociais de conteúdo local. Então isto ajudou muito para que a SASOL subisse nesse aspecto. A SASOL esteve no 3º lugar e nesta nova avaliação subiu para o 2º lugar. Então, houve uma evolução positiva em termos de transparência. Não é possível falar de transparência apenas pensando na colocação de documentos na internet, apenas pensando nas pessoas de educação de alto nível, que têm competência para analisar os nossos documentos. Temos que ir ao terreno, sentar com as pessoas. Então, o plano de conteúdo local serve a este propósito. Este salto do 3º para o 2º é corolário de um trabalho feito pela SASOL aos vários níveis e assim como também os seus parceiros. Para a SASOL há duas vertentes, digamos, no que diz respeito à comunicação, a levar ao conhecimento público aquilo que é a transparência da nossa atividade para o domínio do público. Tem a dimensão, eu chamaria de dimensão nacional e internacional, que é através dos indicadores que vão aos relatórios, que vão aos vários websites. É uma dimensão. Mas temos uma outra dimensão, que é como é que a gente leva ao conhecimento das comunidades adjacentes às nossas operações sobre aquilo que nós fazemos. Ou seja, eles têm uma maneira de ver a transparência. É como é que a gente impacta na vida deles, como é que eles percebem a forma como é que nós trabalhamos com elas.
Avançamos para a atualidade nacional e nessa perspectiva começamos com a Lei de Investimento Privado, a aprovação este ano deste dispositivo jurídico legal atinente à atração do investimento direto estrangeiro, que passou a ser designado, na verdade, de investimento privado, na medida em que contempla quer o investimento nacional, quer também o investimento direto estrangeiro, representou, segundo analistas, uma modernização da economia moçambicana, tornando-a mais compaginável com a tendência global neste mesmo domínio, que é de atração de investimento em termos competitivos. Tratou-se, na verdade, de uma reforma profunda que representou um marco crucial nos esforços de Moçambique para revitalizar este setor dos investimentos, aumentando a sua competitividade e atraindo cada vez mais capitais essenciais para o desenvolvimento socioeconômico do país. A nova Lei de Investimento Privado de Moçambique representa uma reforma significativa que cria a expectativa de que é uma medida potencialmente estruturante para transformar o ambiente de negócios no país, tornando-o mais atrativo para os investidores nacionais e estrangeiros. A nova Lei de Investimento Privado, que substitui a antiga Lei de 1993, vem ao encontro das atuais dinâmicas econômicas e incorpora boas práticas internacionais. Todas as partes interessadas e afetadas diretamente por esta lei manifestaram convergência quanto à relevância deste novo quadro jurídico legal que norteia a realização de investimentos em Moçambique, realçando a pertinência e o alcance da nova legislação, destacando desafios e expectativas quanto aos seus múltiplos impactos. Moçambique optou por introduzir uma nova lei de investimento depois de mais de 3 décadas de vigor da anterior, em resposta às exigências atuais do contexto nacional e internacional. A expectativa é de que no final tenhamos um documento que reflita os anseios dos nossos empresários, os anseios dos nossos investidores, tanto nacionais como estrangeiros. Já o ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, sublinhou a necessidade de coerência com acordos internacionais dos quais Moçambique é signatário, reforçando a proteção aos investidores e o uso de mecanismos modernos de resolução de diferendos. Mais de 30 países em todo o mundo procederam à revisão da sua lei de investimentos e introduziram aspectos inovadores e em linha com as melhores práticas internacionais. A nova legislação introduz regimes diferenciados para projetos como o mero registro e o registro de autorização, reduzindo a burocracia para iniciativas de menor porte e facilitando o processo de aprovação para investimentos maiores e em setores sensíveis. Notamos com satisfação a adequação do instrumento ao contexto atual e ao quadro normativo da região austral de África. É ainda dado um primeiro passo no sentido da adoção da administração eletrônica nos moldes que vieram a ser definidos pelo Conselho de Ministros em regulamentação a aprovar posteriormente. Também tomamos boa nota da revisão e clarificação do âmbito das disposições sobre a resolução das controvérsias entre o Estado e o investidor, clarificando-se a aplicação de mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos decorrentes da interpretação e aplicação da Lei de Investimento Privado, bem como a consagração expressa da liberdade conferida a todos os investidores privados, nacionais, estrangeiros, para adotar os meios da composição de litígio que entendam adequados, garantindo-se uma efetiva proteção do investimento ou do investidor privado.
A lei proporciona uma série de oportunidades ao criar um ambiente mais transparente e previsível para os investidores. O investimento direto estrangeiro desempenha um papel importante na economia de Moçambique e, de uma forma geral, o modelo de crescimento histórico de Moçambique denota uma grande dependência de megaprojetos. Mas estes projetos por si só geram resultados limitados, especialmente quando se trata na criação de empregos e de renda. Então, isto ressalta mais a necessidade de diversificação de investimento direto estrangeiro para expandir o conjunto de oportunidades que podem ser criadas para o setor privado doméstico e também para a força de trabalho nacional. A lei de investimentos é um elemento fundamental, pois estabelece as regras e princípios do investimento privado. Embora ajude a estimular o interesse e a confiança nos investidores, esta lei por si só não é suficiente para atrair novos investimentos. Importa harmonizar o quadro legal também com outra legislação complementar e correlacionada, como a lei cambial, a lei de trabalho e a lei de terras, entre outras. Diversos stakeholders expressaram suas visões e sugestões. O ministro Elvino Moreno destacou o alinhamento de Moçambique com a Zona de Comércio Livre Continental Africana e o Protocolo de Finanças e Investimentos da SADC, reforçando a importância de uma legislação coesa e moderna. Os processos de revisão da Lei de Investimentos são um fenômeno normal em todo o mundo, sobretudo nos últimos anos, decorrente das profundas mudanças ocorridas na última década. De acordo com os dados divulgados pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, de 2015 até a presente data, mais de 30 países em todo o mundo procederam à revisão da sua lei de investimentos e introduziram aspectos inovadores e em linha com as melhores práticas internacionais. Com a nova lei, espera-se um aumento significativo no volume de investimentos, a criação de empregos e o fortalecimento de setores estratégicos. Cada vez que uma destas legislações setoriais for alterada, esta anexo vai ficando desatualizado. E as leis são feitas para durar. E não se está à espera de estar constantemente a haver uma alteração. Todos nós sabemos que o país está num turbilhão legislativo neste momento. Há muitas reformas em curso. Vejo que a nossa lei de investimento devia exibir uma relação muito forte com o impacto que se pretende para o desenvolvimento econômico. É que há muita exploração da matéria-prima e da produção indígena em nome de investimento para o crescimento de valor no estrangeiro. Vejo uma oportunidade enorme para nós todos como moçambicanos, para introduzirmos como tema de debate uma abordagem que tenha como foco a interdição desta saída desta matéria-prima bruta, que vai criar mão de obra e vai beneficiar economias outras que não são as nossas. Quem anda nestas lides sabe que há um calcanhar daqueles quando nós vamos ao Ministério, a dinâmica que é feita junto do Ministério da Justiça, concretamente na questão do registro e licenciamento de empresas, e associado a isso, o tempo que isso leva. Portanto, queremos abrir, atrair, mas nós temos situações em que, por exemplo, nesta altura, a CREL subiu as taxas para o registro, a CREL subiu as taxas até para alterações pequenas. A CREL tem problemas sérios de sistema. O baú é capaz de ficar um mês sem sistema. Como é que está sendo feita a conexão, vamos lá dizer, por exemplo, destas duas instituições, para uma não prejudicar o trabalho que a outra está a fazer? Gil Bires ressaltou que um dos maiores desafios é divulgar amplamente a nova legislação para atrair tanto investidores nacionais quanto estrangeiros. O processo da sua divulgação, que é extremamente importante, que a informação chegue aos investidores, tanto nacionais e estrangeiros, uma lei que se ajusta ao novo contexto de funcionamento da economia e que traga esses aspectos inovadores que eu fiz menção na minha intervenção.
Essa é a nossa expectativa. A nova lei de investimento privado em Moçambique representa um marco na transformação do ambiente de negócio no país, ao incorporar melhores práticas internacionais e adaptar-se às necessidades atuais. Sendo assim imperativa a sua harmonização com a demais legislação relativa ao ambiente de negócios e investimentos no país. Também nestes últimos 30 anos, a realidade internacional e em particular a dinâmica do investimento e da economia mundial trouxeram profundas transformações, determinando a exigência em se adotar uma política económica mais aberta e mais objetiva e transparente. A estes fatores externos acresce a evolução de importantes fontes internas de enquadramento jurídico-económico, desde logo a aprovação da Constituição de 2004 e a entrada em vigor de novos regimes jurídicos que, apesar de à data de hoje não parecerem assim tão recentes, são todos posteriores à aprovação da Lei de Investimentos. Cito aqui o Código dos Benefícios Fiscais, a Lei do Trabalho, a Lei Cambial, estes dois últimos em processo de revisão também, a própria Lei das Terras, que é posterior à versão atual da Lei de Investimentos. Contribuíram ainda para este contexto importantes programas de desenvolvimento económico levados a cabo pelo Governo, bem como políticas e estratégias para a melhoria do ambiente de negócios, com destaque para o Plano de Ação para a Melhoria do Ambiente de Negócios, conhecido por PAMAN. Moçambique projeta-se como um destino atrativo para investimentos diversificados. A combinação de inovações legais e o compromisso com a implementação responsável e inclusiva da legislação criam expectativas de um futuro econômico promissor, no qual o setor privado e o governo trabalham lado a lado para fomentar o desenvolvimento socioeconômico inclusivo e sustentável. A partir de 1 de janeiro de 2025, Moçambique passará a fazer parte como membro efetivo da Zona Continental de Comércio Livre. O país é signatário e já depositou todos os seus instrumentos atinentes à participação efetiva neste mercado, que a par do mercado da SADC agora ganha esta dimensão com o mercado da Zona Livre Continental Africana. Há desafios e oportunidades não negligenciáveis no que diz respeito à participação de Moçambique neste processo. Desde logo, uma medida que colhe tanto entusiastas como céticos quanto às condições de Moçambique participar de uma forma efetiva e viável nesta zona do comércio livre continental africana. O continente africano é um mercado vasto e fragmentado, com cerca de 3,4 milhões de quilômetros quadrados, quase 6 vezes maior que a Europa. É o segundo maior e mais populoso continente, com 1,4 mil milhões de habitantes, e o mais jovem do mundo. Hospeda 30% das reservas minerais do mundo, sendo maiores as reservas de ouro, mais de 40%, e 65% das terras aráveis. O produto interno bruto conjunto alcança os 3,4 bilhões de dólares. Portanto, o secretário da Zona do Comércio Livre Continental Africana acredita que um mercado consolidado amplia a atração do continente para os investidores da região e do mundo. The prospect of Mozambique implementing a single regulatory framework that shall enable competitiveness in a market of 1.4 billion people is actually an advancement that we know is possible, and we know this advancement is possible from the experience of Mozambique, a very successful experience in the context of the SADC Free Trade Protocol. Areas such as renewable energy, infrastructure, technology. No entanto, a adesão traz desafios significativos em termos de infraestrutura, competitividade e adaptação às exigências do mercado comum, especialmente para o setor privado moçambicano, que enfrenta dificuldades para competir à escala continental. Entendemos que é preciso pensar na melhor estratégia para, no âmbito do Acordo da Zona de Comércio Livre Continental, aumentar o comércio intra-africano dos atuais menos
que 20% para mais de 50% até 2045, bem como o incremento da cota da África no comércio global de 2% para 12%. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Moçambique de 2015-2035 orienta-se para a transformação estrutural da economia e vê na ZICLA uma oportunidade única de expansão da base produtiva. Para Moçambique, a Zona de Comércio Livre Continente Africano pode, primeiro, constituir uma oportunidade para a exportação de produtos nacionais para o resto do continente, para um mercado de cerca de 1,4 bilhões de consumidores. Segundo, é uma oportunidade de internacionalizar a sua capacidade competitiva e produtiva, bem assim a mobilidade de investimentos para a dinamização local de cadeias de valor e desenvolvimento tecnológico. A Zona de Comércio Livre Continental Africana oferece a Moçambique um acesso preferencial ao mercado continental, facilitando o crescimento das exportações de produtos locais. O problema levou à oferta tarifária, já submetida ao Secretariado da Zona de Comércio Livre Continental Africana. Acreditamos que a partir de janeiro Moçambique possa começar a fazer as transações dentro deste processo. Penso que a Zona de Comércio Livre Continental Africana é um caminho pelo qual Moçambique poderá crescer os seus níveis de comércio com o resto do continente, em particular, a busca de mais mercados preferenciais, por exemplo, com o Médio Oriente, também é uma solução, e a forma como queremos continuar a criar capacidade de uso da informação junto do setor privado, que isso é crítico. Nós podemos estar a continuar a negociar, mas se o impacto da negociação ela não é acompanhada com a informação e o desenvolvimento, teremos pouca efetividade. Por isso é que este trabalho ele é feito de forma sinérgica com as câmaras de comércio, que elas sim são um agente do comércio externo, bilaterais e multilaterais, no sentido de criarmos consciência profunda de que é possível internacionalizar a economia através dos acordos de comércio preferencial, e o mercado continental africano está aí como uma janela incontornável, necessária, e dentro da qual Moçambique tem, e está isto estudado, porque isto é que sustentou a estratégia aprovada, tem para até 2045 a possibilidade de crescer na agricultura, na indústria, na energia, nos serviços de turismo, na logística, nos recursos minerais. Com uma política de facilitação do comércio mais eficiente, espera-se que Moçambique consiga diversificar suas exportações e aumentar o valor agregado dos seus produtos. Apesar das oportunidades, o setor logístico de Moçambique enfrenta desafios para responder à demanda de um mercado ampliado. Para o aproveitamento efetivo destas oportunidades à vista, seria necessário a melhoria dos sistemas de pagamentos, da rede de infraestruturas de transporte e logística, de suporte de comércio intra-africano. A Zona de Comércio Livre Continental Africana tem um papel crucial na criação de novas oportunidades de emprego e na redução da pobreza. Aquilo que iremos verificar é se neste espaço de 10 anos de adesão à Zona de Comércio Livre teremos condições para manter e eventualmente proteger as indústrias que existem em Moçambique e ao mesmo tempo encontrar oportunidades para elas de expandirem o seu negócio para os outros países aderentes. Portanto, dependerá bastante da estratégia que for seguida neste processo negocial e tentar perceber quais é que são os setores e as indústrias e as oportunidades que Moçambique vê que possam vir a beneficiar com este movimento. Moçambique estreia-se no mercado livre continental africano a partir de 1 de janeiro de 2025. Já depositou a sua oferta tarifária. A corrida começou em 2021. Entretanto, para uma melhor participação do setor privado, a Confederação das Associações Econômicas propõe, entre outras medidas, a criação de um fundo de competitividade e a alteração da pauta aduaneira. A adesão de Moçambique à Zona de Comércio Livre Continental Africana é um marco que pode transformar o perfil econômico do país, integrando num dos maiores mercados do mundo e fortalecendo sua posição no continente. No entanto, para que as promessas da Zona de Comércio Livre Continental Africana se concretizem, será necessário um compromisso conjunto entre o governo e o setor privado para superar desafios logísticos
financeiros e implementar reformas estruturais e melhorar a competitividade das empresas locais. Os outros estão tão na linha e atrasarmos isto é simplesmente perder o comboio. É esquecer o desenvolvimento, é esquecer a nossa capacidade de competir e a nossa capacidade de atrair investimento para este país. Portanto, não há como parar este comboio. Com uma estratégia bem executada, Moçambique poderá aproveitar ao máximo esta oportunidade histórica, impulsionando o desenvolvimento econômico e beneficiando a população em larga escala. E é tudo relativamente à atualidade informativa aqui no Semanário Econômico. A atualidade analítica prossegue logo a seguir ao intervalo e, conforme anunciamos, temos Inocêncio Paulino, empresário, líder associativo empresarial, em presença virtual para analisarmos as condições de empregabilidade da economia, não só da economia de Moçambique, como também o contexto global atinente a essa situação designada de bomba relógio do século. Vamos ao intervalo, voltamos com este tema logo a seguir. Você está com o Semanário Econômico. Vamos então ao tema de fundo. Restabelecemos o contacto com o nosso convidado em presença virtual, o Inocêncio Paulino, com quem já de resto fizemos as notas de enquadramento deste nosso tema, que tem a ver com a empregabilidade jovem nas condições atuais da economia internacional. Fizemos referência nessa altura que o líder do Banco Mundial lançou um alerta dramático, considerando o atual contexto como uma bomba relógio do século, para explicitar a pertinência de as economias encontrarem formas de promover o emprego jovem, não obstante as adversidades atuais dessa mesma economia. E nesse sentido apelou a que os líderes mundiais, os líderes das nações, encontrassem respostas inovadoras para enfrentar esse desafio. Inocêncio Paulino, a pergunta que lanço nesta altura é a seguinte: que espaço de manobra existe para inovação nas atuais condições da economia, para encontrar formas de promover o emprego jovem, na medida em que estamos num contexto em que o investimento escasseia, ou seja, as empresas não estão a investir, não expandem a oferta de trabalho? Desemprego versus oportunidade. Este é o o campo, digamos, de análise. O que é preciso é multiplicar as oportunidades de emprego, ou as oportunidades de ocupação. Até podemos começar por aí, as oportunidades de ocupação de jovens, mas uma ocupação saudável e uma ocupação que lhe permite obter uma renda. Este é que é o ponto. Mas nesta questão das oportunidades, nós temos que encontrar os diferentes nichos, e no conjunto dos nichos de emprego que nós podemos encontrar, a questão que os líderes recomendam é que é preciso inovar, porque se antes era só comprar um produto e colocar no mercado, hoje já não é bem assim. Hoje é preciso colocar um produto diferenciado, um produto com valores agregados. É preciso também cultivar as tecnologias, é preciso
digamos, lidar muito bem com os métodos digitais de gerar também o emprego. Então, é por aí que é preciso a criatividade, tanto dos governos, mas a criatividade dos próprios jovens, porque para além do emprego que pode ser provido, também há uma responsabilidade que é individual da promoção do autoemprego. Mas tudo isto tem que estar encaixado dentro de uma política pública. É preciso termos programas como fiz menção. Agora, nós estamos a assistir aqui a muitos cenários. Os jovens hoje em dia estão frustrados, os jovens para qualquer situação reagem negativamente. No conjunto das políticas que faço menção, é preciso encontrar todo um conjunto de elementos que podem baixar o nível de tensão que os jovens têm neste momento. E essas oportunidades a que fazemos menção, elas têm que estar estruturadas. E um dos caminhos importantes para isso é a criação de novas empresas. Empresas desde das micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, para o jovem que nunca teve acesso ao mercado de emprego, é preciso que ele tenha facilidades para rapidamente criar o seu próprio emprego, através de uma empresa. Por que empresa? Porque entramos para também uma economia formal, que é importante. E essa é também, Inocêncio Paulino, já uma das respostas, que é políticas que favoreçam o florescimento do tecido empresarial de pequenas e médias empresas. Acha que isso está sendo feito de forma consistente? Exatamente. E como é que se cria esse clima para a implantação ou para o surgimento de um tecido empresarial de pequena e média dimensão de forma mais alargada e sustentável também? Voltamos para o aspecto das políticas. As políticas têm que ser favoráveis, têm que ser, olha, quem cria, por exemplo, uma determinada empresa no país, ele tem a iniciativa, por exemplo, que já tivemos nos balcões, ou que temos nos balcões de atendimento único, não é? Em que em tão pouco tempo o indivíduo possa criar a empresa, é um caminho, mas não basta só isso. Em outros pontos, no mesmo dia, porque aqui no nosso país nós podemos criar a empresa num dia, mas já não vais conseguir ter todas as licenças nesse dia. Mas num outro contexto é possível criar a empresa e ter todas as licenças no mesmo dia e até 1 horas. Então é isso que nós precisamos, o que significa que estes países, eles fizeram um esforço, colocaram tudo quanto que envolvia tal burocracia num único pacote e a partir de uma janela e até online é possível, por exemplo aqui na África do Sul, estando em Moçambique, é possível criar-se uma empresa em 2 horas de tempo. Mas depois já há a questão de manter essa empresa de forma que ela realmente consiga ter essa capacidade empregadora. Estudos recentes aqui no nosso país demonstram que as pequenas e médias empresas padecem de uma enfermidade que é a morte precoce. Muitas delas não sobrevivem mais do que 2 anos. É outro estágio. Neste outro estágio, precisamos de encontrar facilidade de acesso a recursos financeiros. É preciso que compreendamos que uma empresa só existe quando tem capital para investir. Ela investe o capital para obter um retorno a médio e longo prazo. Então, se este jovem não tem a oportunidade de acesso a esse capital, pode ser difícil. Mas, se as nossas políticas estiverem muito bem alinhadas com essa perspectiva, é possível termos também a facilidade de acesso a financiamento, ainda que seja, os modelos podemos encontrar vários. Há modelos, por exemplo, solidários, há modelos das equity finance, em que o indivíduo acede a um conjunto de recursos, mas à medida que ele vai trabalhando e quando atinge o break-even point, ele, digamos, tem a liberdade para continuar a liderar o seu negócio sozinho, sem problemas. Enquanto numa fase inicial ele teve um acompanhamento e até faz parte do processo formativo, em que ele abriu a empresa, mas tem alguém que é um seu mentor,
que vai acompanhando, e pode ser até o próprio Estado a fazer isso, podem ser instituições financeiras vocacionadas, e vão apoiando até que ele atinja a maturação. Então, isto é extremamente importante. E depois, as oportunidades do nosso país são muito limitadas porque há uma concorrência desleal. Nós temos, trazendo só alguns exemplos, nós temos o cidadão nacional a competir com um estrangeiro, cidadão de outras nacionalidades, que entram aqui, por exemplo, até como refugiados, mas em tão pouco tempo estes conseguem superar, conseguem ultrapassar os desafios que têm da vida, contrariamente ao jovem nacional. Então significa que há políticas que pouco protegem o cidadão nacional. Precisamos de trabalhar para que, primeiro, valorizemos o capital humano nacional. Temos que assegurar que hajam programas formativos, de formação de jovens em competências variadas, mas também há um outro aspecto que é de educação, não no sentido de escola, mas educação sobre valores importantes, a questão do patriotismo, a cidadania, porque tudo isso entra, digamos, neste exercício. O que eu sinto é que isto ainda está a faltar muito, que é termos novos comportamentos para a sociedade moçambicana, novos comportamentos para a camada juvenil, mas acima de tudo dar um empowerment ao jovem para que ele consiga lidar com tudo isso. Olhando para o nosso contexto, nós vemos dois níveis de dificuldades, dois níveis de barreira, se quisermos. Por um lado, a primeira barreira, que é criar o próprio negócio, que é criar a própria empresa, e um segundo nível, que é manter ou dar sustentabilidade a esse negócio. Inocêncio Paulino falou de políticas, pode desenvolver um pouco mais essa ideia? Até posso assumir que há uma vontade política nesse sentido, mas falta é traduzir isso em ações concretas. O facto de criar as empresas realmente não é suficiente, precisamos de ter outros elementos. Mas uma das questões é o investimento que é necessário nas empresas, que deve ser obtido através das instituições financeiras, depende também de uma boa taxa de juros. Se não temos taxa de juros que estimule o investimento, nós vamos continuar a ter problemas. E todas as taxas de juros que são altas não permitem o investimento. Então precisamos trabalhar para baixar as taxas de juros. Este é um primeiro indicador importante. Baixando as taxas de juros, nós estimulamos o investimento. Há gente que tem dinheiro, mas não prefere investir. Por exemplo, nos últimos 10 anos, praticamente quase que a moeda circulou com muitas dificuldades. Quando é assim, não temos uma economia a funcionar com eficiência. Então precisamos de baixar as taxas de juros, é um esforço que o Banco Central tem que fazer, mas é um esforço que todas as instituições financeiras também devem colaborar. O outro elemento importante, para além da taxa de juros, falei do acesso ao financiamento. Há o aspecto das garantias que é levantado muitas vezes. Se eu sou jovem, onde é que vou buscar a garantia? É aí onde os programas públicos têm a responsabilidade de prover recursos adicionais que sirvam de garantia para o jovem. Mas que este jovem, no futuro, tenha a obrigação e a responsabilidade de repor. Depois, o aspecto das concorrências, ou da concorrência. É preciso que haja margens de preferência muito claras. Se é um produto que vem através de uma iniciativa de um jovem, tem que ter um valor diferenciado. Tem que haver estímulos para isso. Se eu, digamos, também um nacional em comparação com outras ofertas internacionais, de entidades internacionais, tem que haver uma margem de preferência para o nacional. Estamos a falar de conteúdo local. Estamos a falar de conteúdo local, exatamente. Então, mas isto, por vezes, pensa-se que é uma questão de política. Não precisa necessariamente termos a política.
Basta que a vontade esteja lá, haja um comando, só um discurso de um chefe de Estado que diga: a partir de hoje há estas e aquelas condições para os nossos jovens poderem empreender. E as instituições são obrigadas a seguir esse discurso. É suficiente ou então foi um passo insuficiente no sentido de responder ou de dar respostas a estas questões, quer do acesso ao financiamento, quer também do outro lado da criação e desenvolvimento sustentável das pequenas e médias empresas, de forma a que estas possam criar empregos dignos, empregos de qualidade, conforme refere o Banco Mundial? Foi insuficiente. Só olhando pela demanda, não podemos calcular o contrário, mas foi uma iniciativa, foi um bom passo. Para quem se beneficiou, foi uma oportunidade. Mas precisamos de multiplicar e não precisamos necessariamente ter aqui várias medidas ad hoc. Quando eu insisto com a questão dos programas, é porque este programa tem que estar integrado dentro de uma visão daquilo que nós pretendemos alcançar a médio e longo prazo, como uma nação. E Vicente Paulino diz que temos que ter, interpreta as suas palavras como uma exortação no sentido de termos um programa estruturado, abrangente, de desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Exatamente. Nós precisamos de ter isso, em que envolva as entidades públicas, mas também o setor privado assumindo o maior protagonismo, porque é o setor privado que faz acontecer. O que sucede é que também, no aspecto da concorrência que fiz menção, que por vezes é mau, é que o privado concorre com o público, que não pode ser. Até para o acesso ao financiamento, o privado concorre com o público. Logo, a partida, a luta do setor privado está perdida, porque o Estado vai com todas as garantias. O setor privado já não tem a mesma liberdade, então, ou a mesma força. Então, nós precisamos, não sei se te compreende, estou a falar do país. Sim. É preciso gerir o país como uma instituição. Todos nós temos que gerir o país como uma instituição, em que cada um de nós tem responsabilidades, cada um de nós colabora, mas no final do dia nós queremos que seja uma instituição forte, uma instituição segura e uma instituição que também é concebida com uma perspectiva de longo prazo. Isto é que dá esperança aos moçambicanos, é que vai assegurar a estabilidade, é que vai assegurar com que os moçambicanos sonhem. E a inovação vem do sonho. Se os sonhos estão quebrados, não há espaço para inovação. Então é preciso que a gente pense. E como é que se pode estabelecer esse movimento em prol do florescimento das pequenas e médias empresas moçambicanas, tais que sejam sustentáveis? Insistimos nesta questão da sustentabilidade, na medida em que queremos empresas que sejam duradouras no tempo e que tenham perspectivas de crescimento sustentadas e que possam manter a sua oferta de emprego, neste caso, para a população jovem. O primeiro é o diálogo. Nós precisamos de cultivar o diálogo. E diálogo não é fazer perguntas e esperar resposta, ou o inverso, não. O diálogo tem que ser aberto, tem que ser sincero, tem que ser transparente, um diálogo focado em objetivos concretos, que no final ele produz resultados que nós vamos encaixar. Olha, do conjunto das questões que levantamos, estas vão para o nível das políticas e logo mexemos nas políticas. Este outro conjunto aqui vai para os programas, concebemos programas estruturados e estes outros vão para os comportamentos sociais, que é para fazer mudanças a médio e longo prazo. Então o diálogo tem que estar estruturado desta forma, nestas três dimensões: políticas públicas, programas e a nível dos comportamentos sociais. O modelo de diálogo público-privado que tem caracterizado o ambiente institucional no que diz respeito à melhoria do ambiente de negócio, no seu ponto de vista, é funcional, é consequente, tem resultado em progressos substanciais para esse desiderato de termos mais empresas e também empresas cada vez melhores na sua qualidade, na sua viabilidade
e capacidade de geração de emprego? Mas sim, tem muitos campos, um deles começa com um aspecto que é da desconfiança. Se o diálogo, como disse, se não é transparente e as partes não se confiam, também não é possível obter bons resultados. Então precisamos de assegurar que haja mais confiança, a transparência, a abertura de todas as partes. Perceba que nós, há 25 anos atrás, pensamos numa agenda. Foi um primeiro exercício de diálogo nacional, a Agenda 2025. Tenho a sorte de ter participado, aliás, foi um dos privilegiados, e naquela altura, estamos a falar de 99 e 2000, nós já queríamos ter uma visão como um só povo. Se calhar os problemas que estamos a viver hoje não estaríamos a viver. Porque estávamos a sonhar todos juntos. E o que se esperava é que, passados 25 anos, voltássemos a avaliar como é que correu esta agenda. Mas tenho sérias dúvidas se esta agenda ainda está em condições de ser avaliada, tendo sido um sucesso ou não, ou se foi implementada. Há quem diga que sim, mas através dos planos quinquenais, mas também não de forma estruturada e alinhada. Então, este é um problema. Mas não é o fim de tudo, não é? Temos a oportunidade soberana agora, ainda bem que passaram-se os 25 anos, próximo ano são... Então vamos desde já começar a pensar numa agenda dos moçambicanos, agora não só para os 25 anos, já podemos pensar para 50 anos, assim como fez a China e em 50 anos transformaram-se numa grande potência. Então nós precisamos de começar a sonhar Moçambique nesta dimensão, sonhar que Moçambique também faça parte das economias emergentes, mas com poder. Quiçá um dia fazer parte do G20, por que não? Então, se nós não tivermos tudo isso alinhado, podemos ter dificuldades. Mas os servidores públicos e as nossas lideranças têm uma grande responsabilidade. Enquanto continuarmos a disputar espaço entre o privado e o público, entre o titular público e o empresário, vai ser complicado. Isto é algo que o país tem que pensar muito rapidamente. O que é bom para fazer negócio, que fique no campo de negócio. É bom para ser servidor público, vá servir. Ou então que haja outro tipo de compromissos que façam com que haja uma separação. Porque o que também se denota é que boa parte das oportunidades acabam sendo, digamos, assumidas, monopolizadas por quem detém o poder. Então, à noite, durante o dia toma a decisão e à noite está a implementar a decisão como o primeiro beneficiário. Então penso que por aí nós não vamos levar o país a um bom termo. Mas ainda, quando eu falava da concorrência, os outros povos, quando entram no nosso país, entram muitas vezes com o apoio dos seus governos. E chegam aqui e estão a competir com quem nunca teve qualquer tipo de apoio. Não é possível. Há um exemplo que eu tenho dado muitas vezes. As ditas fábricas de chapas de zinco, será que no fim do dia são mesmo fábricas? Essas fábricas qualificam o investimento estrangeiro? Penso que não, porque não tem nenhuma tecnologia associada, é apenas alguém que importou um rolo, chegou aqui no país e ele começou a cortar de acordo com as necessidades e entregou ao nacional ou ao consumidor. Isto não pode ser feito por um moçambicano. São coisas que a gente tem que colocar aqui. Mas muitas vezes as fábricas estão associadas a incentivos por exemplo, das importações, não só, para além do investimento, tem as importações em que os direitos são isentos. Estamos a isentar para alguém vir simplesmente cortar chapa de zinco, onde não há tecnologia, não há nada. Por que não é um moçambicano a fazer isso? Se me perguntassem, por que não o governo assumir todo tipo de iniciativa desta perspectiva e começar a entregar aos nacionais? É um bom caminho também para gerar mais emprego para os nacionais. Hoje estamos a ver os edifícios, todos eles, a serem partidos, as suas bases, para se colocar lá um supermercado.
um supermercado que no final do dia vai buscar plásticos das nossas fábricas. Muito bem, mas qual é a mais-valia que houve naquele supermercado com isenções também à volta? Qual mais-valia houve? E por que não é um moçambicano a ser apoiado para ele ter aqueles supermercados? Então, são questões que a gente coloca. Mas há um outro mais grave, que é o facto de que essas estruturas todas, um dia, vamos começar a assistir prédios a cederem porque estão a ser danificadas as bases. Então, há um outro efeito. Se é um investidor estrangeiro, por que ele não vai a Marraquém, não vai, digamos, a Boane, construir lá um supermercado como deve ser? E aí, para mim, isso é que faria mais sentido e não o que está a acontecer. Então, precisamos de avaliar que tipo de investidor, que tipo de apoio externo precisamos. Senão, não estamos a fazer nada. E, a nível das Nações Unidas, há fundos para inovação. Estes fundos para inovação, Moçambique, até há 2 anos atrás, tirou proveito zero. Há países como Malawi, Tanzânia, Quênia e Namíbia tiram mais proveito. Por que Moçambique não está lá? Mas Moçambique se faz presente permanentemente nesses fóruns. Os nossos dirigentes, os nossos representantes públicos estão lá com a obrigação ou a responsabilidade de trazer esses pacotes para o país, estimular uma universidade de Eduardo Mondlane, por exemplo, a inovar, os jovens estão lá a inovarem. Estou a falar de universidades, de instituições de ensino, colocar as instituições de ensino a acederem a esses recursos para estimular a inovação. Isto não está a acontecer, mas não porque as pessoas não sabem. Sabem. Temos o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, é preciso que haja aqui entrosamento. E não só, enquanto continuamos a competir, as próprias instituições do Estado também, a competir entre si, é um problema. Vais buscar uma licença, queres uma licença de turismo, vais ao Ministério, vais encontrar uma série de barreiras. Vais ao município, também encontra algumas barreiras, mas pode encontrar uma solução. Mas no final do dia fica a questão de quem é a competência para fazer acontecer viabilizar este negócio. Então, precisamos de pensar como um país, por isso falei, país como uma instituição em que todos nós e cada um de nós dá a sua colaboração para um país melhor. Acha que o nosso quadro institucional está mais preparado para fazer, digamos, uma viragem, não sei se diria de 180 graus, mas próximo disso, acredito, no sentido de ser mais business oriented, ou seja, aquela entidade, aquele Estado, o promotor e facilitador do crescimento das pequenas e médias empresas, nesse sentido, através de políticas e outras medidas que criem condições sempre mais favoráveis para as empresas e para a atração do investimento. Não digo que está tudo mal, nós até sonhamos, mas cada um sonha no seu canto. Este é que é o problema. Tem que haver integração das iniciativas, das perspectivas, temos que pensar todos na mesma direção. E esse Estado tem grandes oportunidades para fazer isso. Já tem um grande capital que são os jovens. É preciso aproveitar muito bem estas manifestações que aparecem em público. É um bom sinal no fim do dia, porque está lá a força, está-se a revelar que ela está disponível, ela está pronta para qualquer que seja a ação. Então, vamos inverter, transformar isso em oportunidade. Vamos dar ocupação a esses jovens, vamos estimular para que cada um deles possa avançar com uma iniciativa que gera renda para a sua família, mas também vamos trabalhar no papel da família como uma instituição, para que esta família possa colaborar com os processos de desenvolvimento. Porque se tivermos boas políticas, o governo define tudo muito bem, mas a outra parte que deve intervir exatamente não está lá presente, então não vai acontecer muita coisa. Então ficamos com políticas bonitas, mas com muito pouca ação e com poucos resultados para a nossa economia e para o país poder se desenvolver. Então vamos aproveitar tudo isso
É um potencial que o país tem. A localização geográfica de Moçambique é super estratégica. Todo mundo quer estar em Moçambique para fazer acontecer coisas. Então vamos aproveitar nós, os moçambicanos. Nós já estamos aqui, temos recursos em tudo que é canto de Moçambique. Vamos aproveitar tudo isso para fazer com que a nossa economia ande mais depressa. Mas tem que ser feito com liderança. É preciso liderança. E a liderança, às vezes, só olhamos no titular, que é o presidente. Não. Um ministro tem responsabilidades, um governador tem responsabilidades, um diretor provincial, ele tem que fazer a diferença no seu local de trabalho. Então, é isso que nós precisamos para o nosso país. E haver cultura, responsabilidade, a capacidade ou o respeito à coisa pública, a cultura de prestação de contas. Se nós conseguirmos estabelecer tudo isso, por isso falei, como instituição, nós sim vamos conseguir dar um salto muito grande. Inocêncio Paulino, muito obrigado pela sua análise aqui no Semanário Econômico. Fique bem desse lado, cuide-se e voltamos a falar em qualquer ou a qualquer momento nos próximos dias. Até breve, obrigado. Obrigado, e foi assim que fizemos este tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico. Vamos agora fazer uma breve pausa, merecemos esse momento de intervalo e retomamos a escalada do Semanário Econômico logo a seguir. Até já. Este é o Semanário Econômico. E já está, por hoje é tudo. A STV Notícias agradece pelo privilégio da sua audiência, a companhia que nos prestou e a atenção que nos dispensou. Por isso, sentimos-nos confiantes a renovar o convite para voltar a estar conosco próxima semana, quando forem 22 horas sensivelmente, aqui no STV Notícias. Foi um prazer fazer para si o Semanário Econômico. Boa noite. PNI, milhões de braços, uma só força.